Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da Vitória Centro da Esperança. O bloco do Chiquitinha Maravilha hoje, dia 30 de janeiro de 2014, aqui no documentário especial, no local que foi fundada a segunda aldeia de São João Batista, aqui na Colina Sagrada do Senhor do Bom Fim da Mata São João, bairro da cidade de Mata São João. Aqui na parte do fundo da antiga aldeia é o rio Jacuípe. Você pode ver aqui esses morros aqui, as cadeias de morro, né? Que magia. O rio Jacuípe passa aqui, é perto daqueles gados ali. Aí segue pela Mata Bahia. Bom, fica perto da Mata Bahia. Aí passa lá na Fazenda Rodeio, divisão com Mata São João, né? Com Dias D'Ávila. Aí segue, vai lá para a Barra do Jacuípe. Segue seu curso natural e desemboca. Mas, voltando à aldeia de São João Batista, ela foi fundada em 15 de março de 1561. Os padres Serafim Leite, os padres Gaspar Lourenço e Simeão Gonçalves, de parte ali da antiga aldeia de São Tiago, que seria hoje ali na Piedade. Aí vem embora andando, né? Passa ali pela cidade de Salvador, centro histórico, caminha para a Vila de Abrantes e segue aqui com destino aos sertões de Bahia Nordestina, que aqui os caminhos que passam aqui em Mata São João. Tudo matas, né? Mata selvagem, sem nenhuma trilha, e vem desbravando. Aí vem bater aqui nessa colina sagrada, em Mata São João, que fica localizado entre os morros por trás da igreja. Os morros aqui, magia, o lendário rio Jacuípe, né? É um local bonito que você vê aqui. Muitas matas nativas, né? Já muitas essas cadeias, algumas partes já degradadas pelo desmatamento, mas pode observar a conservação de uma parte dessas cadeias, né? Com ainda um pouco da mata nativa, os nichos de mata nativa, né? E aqui tinha a Engazeira do Poço, que Chiquitinha vinha aqui em 1959, 58, com seu pai Gabriel Chagas, para assistir os festejos do Bom Fim. E um pouquinho mais adiante, 62, 3, né? Com uns 11, 12 anos, eu vinha para aqui tomar banho na Engazeira, que é justamente ali, a Engazeira do rio, que fica aqui por trás do Largo do Bom Fim. Também dá essa estação aqui, ó, que é a estação de Jacupema, que foi edificada entre 1859 a 1860, né? É construída, inaugurada todo o trecho em 1863, o trecho da Pitanga até a estação da Coçada. A estrada de ferro que depois seguiu com destino lá em Juazeiro, na Bahia, né? Lá no Velho Chico de São Francisco. Mas a estação já teve seu momento de apogeu, né? Essas ruínas são naturais da época da edificação, com tijolo de olaria, como pode ver ali, ó. Aqui na década de 60 e 70 ela estava conservada, portanto temos que conservar para o papo de municipal e recuperar essa igreja, né? Que faz parte do acervo histórico aqui do Sítio do Bom Fim. Vamos chamar o Sítio do Bom Fim, essa parte da igreja, né? O Largo do Bom Fim, a igreja de São João Batista, a igreja de Senhor do Bom Fim, com o cemitério paroquial, né? Já que no local onde tem o campo de futebol, aí foi fundado a segunda aldeia de São João Batista. A primeira foi ali em plataforma, mas os índios não conseguiram se adaptar ao regime de aldeamento. Eles fugiram, então desativou essa aldeia, né? E em 1561, o padre Gaspar Lourenço, que é o herói fundador aqui, junto com o padre Simeão Gonçalves, da segunda aldeia de São João Batista, que teve vida longa a partir de 1561, 15 de março, até 1720, mais ou menos, quando ela foi transferida para as terras doadas lá na região do Rio Tiade, né? Na parte sul de Porto Seguro. Foi doada no dia 26 de dezembro de 1636, 4 tarefas de terras em quadra, sendo 2 para a aldeia do Divino Espírito Santo, que é hoje Vila da Abrantes. Uma parte dos índios foram para lá, para a região já citada, e a outra parte, e a outra aldeia de São João Batista, foi todo mundo, migrou, transferiu literalmente para a região do Rio Tiade, que é hoje o município de Trancoso, na Bahia, né? Então ficou 2 léguas para cada uma das aldeias, no caso a Divino Espírito Santo e a de São João Batista. Mas voltando aqui, foi feita então a sedimentação, a fundação da segunda aldeia jesuítica de São João Batista, fundada pelo padre Gaspar Lourenço e Simeão Gonçalves, 15 de março de 1561. Justamente aqui, está hoje armando esse palco aí.
entre esse campo de bola. A gente vai localizar com precisão onde foi fundada a primitiva matriz de caule, né, de ave nativa, coberta de pessabeira. Não sabemos quanto tempo durou essa primitiva, e aí foi rezada a primeira missa, né, campal, em solo sagrado da segunda aldeia de São João Batista, que serviu de exemplo de catequese para outras aldeias jesuítas espalhadas pelos sertões baiano nordestino. Então a igreja seguiu em frente, depois foi construída a igreja de pedra e cal. Já no relato do jesuíta Padre Anchieta, na visita em 1582 à casa da Torre de Garcia d'Ávila, ele faz o percurso, vem também visitar aqui a aldeia Divino Espírito Santo, depois passa para a de São Antônio Capome, que hoje seria ali na fazenda Capome, nas imediações do Cetel. Aí vem aqui com destino a aldeia aqui de São João Batista, né? Aí ele fala nas suas cartas, né, jesuíticas daquela época, que existia a igreja de São Antônio de Capome, a igreja com a torre, né, formosa, com a torre de sino. Também aqui a de São João Batista com sua torre, né, de sino. Ele relatou então, historicamente, né, a confirmação da existência dessas duas aldeias com suas torres de sino. A de São Antônio de Capome já ativou, né, no século XVIII, e a de Mata de São João foi desativada mais ou menos na década de 1720, que foi migrada para as terras doadas lá em 26 de dezembro de 1586, né? De 1686, perdão, doou o governo da colônia essas terras. Por quê? Porque em 1652, ali no dia 24 de abril de 1652, a Câmara Municipal de Salvador, né, aí resolveu seguir os caminhos antigos, né, povoativos, os caminhos carroçáveis dos jesuítas, né, aquela escrita que ele deixou, e começou então a financiar a construção da estrada de boiada. Então foi confiada a João Lopo de Mesquita, encarregado conforme certa quantia para poder então iniciar a construção da estrada de boiadas. Foi construída essa estrada seguindo o trajeto antigo dos caminhos dos jesuítas, né, e também dos colonos. E essa estrada de boiada passava justamente aqui no lado, em frente ao lado da igreja matriz da segunda aldeia de São João Batista, que é ali na casa de Rádio mora, ali o caminho antigo. A gente vai localizar a torre para você ver, ficar pertinho, passar praticamente ali no lado, né, em frente à matriz de São João Batista, a igreja de pedra e cal, que já em 1582 já confirmava a existência de documentos Padre Anchieta. Mas deve ser feita aí essa construção dessa igreja entre 1570, né, até o final de 1570, 1580. Aí tem que ter os documentos exatos para poder precisar. Na realidade, a data precisa. Como não temos documento até aparecer, a gente estimula então entre 1570 a 1580, 81, né, já a existência da igreja matriz de São João Batista, que foi aqui localizada, aqui no Largo do Bonfim de Mata. Aí a vida seguiu, os jesuítas ficaram aqui com a aldeia catequizando os índios. Era o padre Gaspar Lourenço, ele volta em 1600, em 1568, ele retorna à aldeia para poder ajudar no saneamento de uma epidemia de peste que aconteceu aqui nessa aldeia e matou muitos índios. Depois o Gaspar Lourenço retorna em 1565, sai em missão de catequese de desbravamento pelo litoral com Garcia d'Ávila, o almoxarifado que estava vivo ainda. Ele começa então, o Garcia d'Ávila, a desbravar com o padre Gaspar Lourenço. Ele, Gaspar Lourenço, catequeza vários índios nessa região, né, até chegar lá em São Cristóvão e funda ali uma aldeia que depois gerou São Cristóvão, a povoação e cidade que era a antiga capital Aracaju. Portanto, Gaspar Lourenço, Simeão Gonçalves, os fundadores da aldeia de São João Batista. E voltando aqui ao Largo do Bonfim, essa igreja prosperou de 1561 até mais ou menos 1720, foi migrada lá para a região do Rio Tinhade, né, extremo sul, ali perto de Porto Seguro, onde tinha as matas nativas, né, as exuberâncias de matas nativas, caça, pesca. Então ali o índio estava bem protegido para poder ficar no seu habitat, já que aqui com o advento de 1652 com a estrada boiada, ficou muito povoativo aqui, já que está passando no lado de frente aqui à igreja da matriz de pedra da segunda aldeia de São João Batista. Então muito colonos, né, viajantes, vaqueiros, trafegando com gado, tirou completamente a tranquilidade dos índios. Por isso que
a colônia, né? O governador da colônia, já em 24 de dezembro de 1686, ele começa então a se preparar para a mudança, doando as terras, 4 léguas de terra, né? Em quadra, sendo 2 para a aldeia de Luís Santo e as outras 2 para a segunda aldeia de São João Batista, que foi feito uma parte dos índios do Espírito Santo recordando, migrou para lá, que é hoje Vila Verde, né, que surgiu também das Ilhas do Espírito Santo, e a totalidade dos índios da aldeia de São João Batista, porque ficava muito assim em cima a estrada de boiada, migrou para essa região, que originou a terceira aldeia de São João Batista, com passagem em 1759, né, das antigas aldeias seculares, a condição de vila pela política do Marquês de Pombal, e começou a perseguir os jesuítas, começa então a sequestrar todos os bens jesuítas, e também prende os jesuítas e embarca em 1759 para Portugal, e também Itália, né, ficando preso nessa sequência aí da política do Marquês de Pombal, que era ministro do reino de Portugal, no reinado de Dom José. Então, estabeleceu que as antigas aldeias secundárias passariam a condição para poder se organizar, né, produzir a lavoura, cana-de-açúcar e outras coisas, para poder então, mandar uma parte dos tributos para Portugal, que havia o incêndio de Lisboa, 1777, que devastou completamente a cidade de Lisboa. Então Portugal precisava de dinheiro para poder soerguer Lisboa, e também uma das maneiras que o Marquês de Pombal achou era justamente fazer, né, a transformação das antigas aldeias seculares em vilas, né? E também com a política dele que achava que os jesuítas estavam tramando, né, o levante contra ele, contra a vida dele, e começou então a pegar esse gancho aí, começou então a perseguir os jesuítas e expulsou literalmente do Brasil, sequestrando seus bens. Mas voltando a Mata São João, a aldeia de São João Batista, era 1720 migra, aí vem o Bento Vieira, né, compra as terras, né, desse sítio aqui, está localizado a segunda aldeia de São João Batista, 20 tarefas de terra, 20 léguas de terra na parte oeste, daqui do lado, então vem até a região lá de São Felipe do Conde, imensas terras, né? E começa então a construir a sua igreja, a igreja de Bento Vieira. Alega Bento Vieira que a povoação de Mata São João não tinha, né, um tempo à altura para poder fazer os batizados, casamentos, né, e sepultamentos, que na época da povoação, o domínio eclesiástico de Mata São João pertencia a Santa Maria de Pitanga, que era uma freguesia de Salvador, com domínio literalmente, né, da igreja de Santa Maria de Pitanga, que mandava os padres, nomeava os padres aqui para a capela, para poder fazer então os cultos religiosos. Aí o Bento Vieira funda a sua igreja, registro em cartório em 1756, 2 anos depois, em 1758, ele já inaugura a igreja. Inaugura a igreja em 1761, é guindada a povoação, a condição de freguesia, agora não é pertencente a Santa Maria de Pitanga, pertencente a Salvador. Aí segue em frente, Bento Vieira, né, estabelece a sua igreja, edifica, inaugura, não sabemos se ele inaugurou essa igreja ou se seus descendentes, né? Aí é um mistério que tem que se desvendar para poder saber se quando foi inaugurada a igreja, se Bento Vieira ainda estava vivo. Porque tempos depois as terras, né, e o patrimônio ficou para o seu sobrinho, né, que como herdou as terras, começou então a seus filhos, né, e suas filhas casaram com pessoas importantes da sociedade da freguesia de Mata São João, e começou então a herdar cada um pedaço das terras. Mas aí é outra história, né? Mas voltando à igreja do Bonfim, estabeleceu então a freguesia, em 15 de abril de 1856 passou então Mata São João a condição de freguesia à vila. E nessa primeira Câmara, dos 5 vereadores, 4 eram da família Chiquitinha Maravilha, né, que ajudaram a povoar aqui a partir do século XVIII, né, e uma parte 17, a se organizarem com os grupos, né, de agricultores que tinham engenho de cana-de-açúcar. Começou a comprar escravos para a mão de obra, né, dos engenhos de açúcar, e começou então a crescer a importância economicamente de Mata São João com engenhos de açúcar. Comprando escravos na mão dos traficantes, começou então a povoar os engenhos, crescer a população, né, já que a aldeia não mais existia, foi transferida em 1720, aí começa o crescimento, né, em torno da aldeia de São João Batista, porque quando foi fundada a aldeia, os colonos que vieram, quando fundavam a aldeia, os colonos iam em frente para poder seguir aquelas trilhas jesuítas, começando então o ciclo de povoamento, né,
com as suas fazendas de gado, engenhos. Começou assim. Como os jesuítas tinham a proteção do governo da colônia, para não invadir as terras, nem habitar, nem raptar os índios, tinha a proteção jesuíta da colônia. Então os colonos foram então, a partir da aldeia de São João Batista, começou então a se estabelecer onde é hoje o centro de Mato São João, né? Com as suas fazendas, seus engenhos. Começou então a povoação dessa região, irradiando também outras povoações a partir de Mato São João para Pujuca, Catu, Lagoinhas, e outros sertões baiano-nordestinos, nessa trilha aberta pelos jesuítas da Companhia de Jesus, que começa então os embalamentos dos sertões baiano-nordestinos. Então Mata foi guindada à vila em 15 de abril de 1846, com os 3 poderes constituídos. Aí seguiu em frente a sua vida normal, com o poder judiciário, legislativa, e começou então a sequência de vereadores nesse período. Como a gente só tem documento nas atas de vereança de 1955-56, não, daí para cá fica difícil a gente estabelecer quem eram os vereadores, mas eu consegui pesquisar ao longo do Império também da República, quase todas as câmaras do Império e as câmaras também da parte republicana. Já o livro já está pronto para poder fazer edição, aí o poder legislativo. Então, voltando aqui ao aldeia de São João Batista, ela ficou aqui estabelecida, fundada aqui nesse largo histórico, restando somente a sua torre, E quando o Bento Vieira começa a comprar as terras, e começa então a construir essa igreja, ele já encontrou as ruínas da matriz da segunda aldeia de São João Batista, a igreja de pedra e cal, com a sua torre, seu frontão, que passava muito viajantes, boiadeiros. Então, com o afastamento da aldeia dos índios daqui, começou então a ficar uma área aberta. Nesse espaço entre 1720 a 1756, quando Bento Vieira compra essas terras de outros donos, com certeza aqui a antiga matriz ficou abandonada. Ele deve, a teoria que ele deve ter pegado grande parte das paredes demolida, deixou só a torre, começou a construir rapidamente a igreja em frente, que era do Senhor do Bonfim. Foi muito rápido, em 2 anos, ele já construiu a igreja do Senhor do Bonfim. E se você pegar também a torre que restou do sino, você pode ver que ali as partes da torre, como se fosse assim com instrumento, um pau, uma marreta, alguma coisa assim, que começou a tirar por parte, o frontão da igreja, ficou aquelas partes que dá essa prova de que ela foi destruída, tirada as partes para poder aproveitar os materiais e construir a atual igreja do Bonfim da Mata São João, que foi inaugurada em 1758 pelo Beato Bento Vieira. Aí já é outra história do Bonfim. Então agora se focar mais nessa parte, que é importante, que é para o tombamento desse sítio histórico aqui. Então aqui, essa trave aqui, é quando a garotinha ia tomar banho no rio, já vivia todas as férias do Bonfim, 58, 59, até quando foi embora, até que deu tempo ela já estava. Visitava sempre aqui. E a torre era mais ou menos aqui. Na década de 80 ela desabou, falta de conservação. E aqui, também nessa parte aqui. Tá aqui a trave, Então seria mais ou menos aqui. Você escapa aqui. Pode ser que encontre os alicerces, já que quando caiu a torre, meteram aqui as máquinas para tirar as pedras. Não sei se aprofundaram muito. Pode ser que a gente encontre restígio ainda, Se tirar superficialmente, você pode encontrar os alicerces da antiga torre sinaleira, torre de sina, também com a planta baixa de alvenaria da antiga aldeia, a segunda de pedra e cal, tijolo, da segunda aldeia de São João Batista, e fazer o trabalho de tombamento, inicialmente municipal, depois a nível de fã, trazer a equipe de arqueologia para poder escavar isso aqui com calma, que aqui tem muita alçada, aqui existia o cemitério primitivo dos índios, pode ser aqui na parte do fundo, ou então dos lados. Em algum lugar está aqui presente o cemitério antigo. O mais provável na parte do fundo, porque se a estrada foi inaugurada na frente, com certeza o cemitério poderia também ser na frente e depois ligado para trás. Justamente aqui, você nota que ele fez a igreja Bento Vieira com a torre daqui da antiga aldeia de São João Batista, a segunda, de frente para aquela torre ali, do Senhor do Bonfim. Tanto que a frontal, a torre, A igreja não era muito grande, talvez seja a igreja com as dimensões, quem sabe talvez seja 10 metros, ali por 10 por 12, 10 por 15, mais ou menos assim, em 1624. Daqui a pouco a gente volta para contar essa parte. Olha, não dá tempo daqui, tá? Daqui a pouco a gente volta no segundo bloco para dar a sequência